Nessa aula eu vou te mostrar os 6 pilares para você aperfeiçoar o seu inglês. And the best of all is that you don't need to get out of your home or travel if you want, of course. They are so obvious, however, they are not practiced by almost 95% of the people. O que significa que se você aprender tudo que eu for te passar aqui, você sim vai estar à frente de 95% das pessoas. Então, essa aula obedece a 6 pilares, sendo que os 5 primeiros culminam para o sexto, que é o mais importante. Eles andam em conjunto, então é importante que você me assista até o final, não pula nada, e vamos começar com o nosso primeiro pilar, que é o seguinte: é importante você encontrar um motivo para estudar, seja esse motivo de namoro, seja esse motivo profissional ou monetário. Por quê? Porque você precisa ter uma meta de longo prazo. É óbvio que a meta de longo prazo é a fluência. No entanto, se você tiver um motivo anterior, isso vai te dar gás para você atingir o objetivo, que é a fluência em inglês. Então, vamos supor aqui, pegando um prazo mais curto, vamos supor que você vai fazer uma viagem daqui a 12 meses. O seu cérebro, ele gosta de estabelecer uma data para você cumprir determinado prazo. Então, se você tem uma viagem, e essa viagem daqui a um ano, e se você começar a estudar hoje, então você vai tender a cumprir esse prazo e você vai atingir o seu resultado. Então, é importante você encontrar um motivo para você poder estudar inglês. O segundo pilar é o seguinte: é imprescindível ter prazer em estudar o inglês. Por quê, gente? Você não pode ver o inglês como se fosse uma obrigação, como se fosse um fardo para você carregar. Você precisa ver ele como um hobby, porque afinal de contas, mesmo que você não tenha motivo de viagem, motivo profissional ou um motivo para conhecer um parceiro, uma parceira, você tem que encarar o inglês como algo que vai ser benéfico para você, porque você vai levar o caixão, é conhecimento, e conhecimento nunca é demais. Se você vê como obrigação, você vai tender a aprender de uma maneira um pouquinho mais lenta. Lembrando o seguinte, é importante pontuar isso com você. Se você é uma pessoa que está empolgada em aprender inglês, só que você é uma pessoa que aprende devagar, isso não é demérito. Porque existem pessoas que aprendem mais rápido e existem pessoas que aprendem um pouquinho mais devagar. E tá tudo certo, tá tudo bem. É por isso que dentro do meu treinamento, o cronograma ele serve tanto para o rápido quanto para o lento. Onde que o lento, por exemplo, ele vai terminar em até 88 dias, o que é excelente, cada um na sua velocidade. No entanto, se você vê que o inglês é uma obrigação, é um fardo para você, então você vai tender a aprender um pouquinho mais lento, e é isso que a gente não quer. Você precisa ver como hobby, você precisa ver como alimento para o seu cérebro, tá certo? Esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar é o seguinte: você precisa procurar estudar inglês um conteúdo por vez. Por quê? Porque você não pode comprar vários materiais, vários cursos, livros, mentorias e etc. Por quê? Porque se você tiver todos esses materiais, você vai acabar terminando com nenhum. Por quê? Porque o professor X, ele tem uma abordagem e o professor Y, ele tem uma outra abordagem para o mesmo objetivo. E isso confunde se você ficar pulando de galho em galho. Então é importante que você pegue um único material e zere ele até o final. Sidney, mas se eu não gostar daquele professor, é muito simples. Caso você adquiriu o treinamento de algum professor, você pede o reembolso dentro do prazo, dá tchau e escolhe um outro professor. Simples assim. Mas se você escolher aquele professor, se aquele professor atende a sua necessidade, então você fica com ele, aprende o método dele, pega o treinamento todo dele, zera ele e aí sim você vai para outro, tá? E isso vai te ajudar a ter foco. Então, esse foi o nosso terceiro pilar. O quarto pilar é o seguinte: você precisa assumir
a coragem de praticar tudo que você for aprender. Por quê? Porque eu sou daquela escola que você precisa falar desde a primeira frase, tá? Sou daquela escola que você precisa falar desde a primeira frase. Ou seja, se você aprende uma coisa hoje, você aplica ela no dia seguinte. Você tem duas maneiras de você fazer isso. Tem a maneira ativa e a maneira passiva. A maneira ativa você pode fazer em casa mesmo. Mas você pode ir para um ponto turístico e falar uma frase. Gente, é uma frase com um estadunidense. Eu fiz isso quando eu falei pela primeira vez com os americanos e fiz isso novamente quando eu falei em japonês com os japoneses. Então, eu ensaiei uma frase, ou um conjunto de frases que seja, eu ensaiei uma frase e disse para mim mesmo, eu vou lá e falar com ele. Por quê? O objetivo é que ele entenda o que você está dizendo. E isso daqui é melhor do que qualquer notinha de escola tradicional de inglês que você vê por aí. Isso aqui é melhor do que diploma, isso aqui é melhor do que tudo. O objetivo é fazer com que o estadunidense te entenda e vice-versa. Então você vai chegar, por exemplo, vamos supor que você vai no Cristo Redentor, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você vai lá no Cristo Redentor e em vez de você pedir para um brasileiro tirar uma foto para você, cara, pede para um americano, pede para o estadunidense, do tipo, can you take a picture for me? E aí você dá o celular para ele tira a foto para você, tá? E você, então, eterniza, que dali vai ficar marcado para sempre. E aí, o que você acha que vai acontecer quando você voltar para casa? Cara, você vai ter muito mais pique, você vai ter muito mais autoconfiança para poder estudar em inglês. Vai ser muito proveitoso. Então, faça isso, faça esse teste. Você pode fazer isso com uma frase só. Lembrando, é óbvio, você não vai manter uma conversa, mas você vai estabelecer uma comunicação. Esse é o ponto mais importante, tá? Então essa foi a parte ativa. A parte passiva é muito simples, é você assistir filmes e séries depois que você fez uma bateria de estudos. Você fez a bateria de estudos. Então você escolhe um filme, uma série que você gosta e passa a assistir ela em inglês. Eu vou deixar um card aqui em cima de uma aula detalhada que eu fiz sobre esse assunto, como assistir filmes e séries da maneira correta, tá certo? E agora nós vamos para o nosso quinto pilar, que é estimular a leitura em voz alta. Você precisa estimular a leitura em voz alta, porque existe uma diferença entre falar português e falar inglês. Eu sei, é óbvio, o idioma, mas não é só isso. Existe também o grupo muscular para pessoas que falam português e um grupo muscular diferente para pessoas que falam inglês. Geralmente, o português, assim como o espanhol, o francês e o italiano, eles são línguas mais expressivas, onde você consegue mexer toda a região aqui da boca, da bochecha. No caso do inglês, não. O inglês, ele tem só essa parte aqui, ó, você só mexe a boca e o queixo. Então, quando você estiver falando em inglês em voz alta, procure só mexer essa parte aqui, porque isso cria uma memória muscular e isso vai fazer com que o seu sotaque em português diminua. É a forma mais eficiente. É claro, se você estiver num lugar público, se você estiver no ônibus, fala baixinho para você, tá certo? Fala baixinho, sussurra, para você não passar vergonha, tá bom? Para você não estar falando sozinho. Mas é importante que você tenha isso em mente, ler em voz alta. E o sexto, e aqui que é o mais importante de todos, é o seguinte, eu sempre falo aqui, conquistar o hábito da leitura. Por quê? Porque é a maneira mais segura e imediata de você conhecer o idioma. Você está tendo a visão ali. Você está tendo o texto. Você consegue fazer observações. Você consegue fazer anotações. Você para, você analisa. E isso é muito bom. O segundo ponto, ele permite que você veja a estrutura das frases, como as palavras estão sendo encaixadas no texto, na história. E isso é muito bom, porque quem tem o hábito da leitura tem uma massa cefálica cerebral maior. Estudos comprovam isso. Pessoas que estudam idiomas têm uma atividade cerebral
muito maior. E aqui não cabe te explicar o porquê disso, mas é fato. Por quê? Porque quando você está criando vocabulário, você está aprendendo palavras novas, o seu cérebro ele precisa mudar, ele precisa criar novas conexões. E uma outra coisa que é benéfica para uma pessoa que tem o hábito da leitura em inglês é o seguinte: estimula o senso de progressão do cérebro. O cérebro, ele gosta de coisas que começam e coisas que terminam, coisas que têm começo e coisas que têm fim. E a melhor maneira de fazer isso é através das histórias. Então, eu vou pedir licença aqui para uma inscrita do canal chamada Cristiane Caldas. Cristiane, muito obrigado por você estar aqui inscrita no meu canal. E se você está assistindo essa aula, eu peguei o seu nome como exemplo para montar uma historinha. Fica tranquila, é uma história simples, mas vai ajudar aqui na nossa didática. Então vamos ao texto aqui para você entender todos os elementos que nós falamos até agora aqui, tá? Vamos lá. Cristiane Caldas is Brazilian. Cristiane Caldas é brasileira. She arrives at the hotel and checks herself in the reception. Ela chega no hotel e faz o seu check-in na recepção. Yesterday, she confirmed her online reservation to make sure everything was right. Ontem, ela confirmou a reserva online dela para ter certeza de que tudo estava correto. In the next few days, Cristiane will enjoy the hotel amenities after resting from the trip. Nos próximos dias, Cristiane desfrutará ou aproveitará as comodidades do hotel depois de descansar da viagem. Now, she receives the room's keys and follows to the elevator. Agora, ela recebe as chaves do quarto e segue para o elevador. Perceba aqui todos os elementos que nós falamos aqui até agora. Eu tenho uma visão aqui de todo o texto, consigo parar, analisar todos os elementos. Você consegue perceber que tem uma narrativa, que tem uma progressão com começo, meio e fim. Outra coisa que você percebe são os tempos verbais. Ali na primeira frase, eu usei no presente, representado pelas palavras is, arrives, checks. Na outra ali, eu usei no passado, representado pelas palavras confirmed e was. E ainda usei um complemento, que é a palavra yesterday, ontem, que dá a ideia de passado. Na outra frase, eu usei o futuro, representado pelas palavras will enjoy, que é uma coisa só, que significa aproveitará ou desfrutará. E também usei um complemento, in the next few days, que está dando a ideia de futuro, nos próximos dias. E a última, depois ali, para fechar, eu usei no presente de novo, que aí volta para a recepção, né? Para a primeira frase lá em cima. E aí eu usei as palavras receives e follows para determinar presente, tempo presente, e também um complemento com a palavra now. Percebe que esta maneira é muito mais segura de você estabelecer os 6 pilares? Agora, sim, você está a 95% à frente das pessoas que querem falar em inglês. E para que você estabeleça esses pilares, para que esses pilares fiquem fincados na rocha, eu vou sugerir que você assista a minha aula sobre 7 erros clássicos do inglês para ter uma boa conversa com o estadunidense. Porque não adianta nada você conhecer os pilares se você não souber evitar os erros. E se você quiser ser meu aluno e aprender a falar inglês da mesma maneira que eu falei no começo do vídeo, considere ser meu aluno no Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, e te vejo numa próxima aula.